Já alguma vez sentiu um cansaço tão profundo que nem uma boa noite de sono ou um fim de semana inteiro de descanso parecem resolver? Ou talvez aquela sensação de azia teimosa que aparece do nada e não desaparece, mesmo que tenha comido algo leve? Muitos de nós, ao passarmos a barreira dos 60, habituamo-nos a arquivar estas queixas na gaveta dos sinais da idade. Pensamos que é normal, que faz parte do processo de envelhecer. E esta é uma das realidades mais dolorosas e perigosas que enfrentamos: a normalização de sinais que o nosso corpo nos envia como um pedido de socorro silencioso. Ignoramos estes sussurros até que eles se transformam num grito. O segredo que muitos desconhecem é que um ataque cardíaco não é sempre aquele evento dramático que vemos nos filmes, com uma dor esmagadora no peito e a pessoa a cair para o lado. Muitas vezes, ele aproxima-se de forma sutil, disfarçado de problemas menores do dia a dia. Neste vídeo, vamos descobrir juntos 7 sinais precoces de um ataque cardíaco silencioso que nunca, mas nunca, deve ignorar. Fique até o final, porque o último sinal é talvez o mais surpreendente e um dos que mais vezes ignoramos, pensando que é apenas coisa da nossa cabeça. Vamos começar pelo primeiro sinal, que é talvez um dos mais traiçoeiros, porque se confunde facilmente com a vida atarefada que muitos de nós ainda levamos: uma fadiga extrema e invulgar. Agora, não estou a falar daquele cansaço que sentimos depois de um dia a cuidar dos netos ou de uma tarde a arrumar o jardim. Todos nós conhecemos esse sentimento, e normalmente uma boa noite de sono resolve o problema. A fadiga de que falo é diferente. É um cansaço avassalador, um esgotamento que parece vir do fundo da alma. É sentir que até as tarefas mais simples, como ir buscar o pão à padaria da esquina ou tomar um duche, exigem um esforço hercúleo, como se estivesse a tentar subir o Gerês a pé. Pode acordar de manhã, depois de ter dormido 8 horas seguidas, e sentir-se como se não tivesse pregado o olho a noite toda. Esta exaustão acontece porque o coração, quando está a lutar para bombear sangue de forma eficiente, devido a uma artéria bloqueada, começa a trabalhar o dobro ou o triplo. Para compensar este esforço, o corpo desvia o fluxo sanguíneo dos músculos menos vitais, como os dos braços e das pernas, para o concentrar no coração e no cérebro. O resultado é essa sensação de peso, de fraqueza muscular e uma falta de energia total que não tem uma explicação lógica. A dona Amélia, uma senhora de 68 anos, contou-me que durante semanas sentia-se tão cansada que deixou de ir aos seus encontros semanais de cartas com as amigas, algo que ela adorava. Ela pensava que era apenas a idade a pesar, mas na verdade era o seu coração a pedir ajuda. Portanto, se sentir um cansaço que não melhora com o descanso e que o impede de fazer as suas atividades normais, preste muita atenção. Agora, para além deste cansaço, existe outro sinal que engana muita gente, porque nos ensinaram que um ataque cardíaco dói no peito. E sim, muitas vezes dói, mas nem sempre. O segundo sinal a que deve estar atento é o desconforto noutras partes do corpo. Pense no sistema nervoso do nosso corpo como uma complexa rede de fios elétricos. Quando o coração está em sofrimento, ele envia sinais de dor através destes fios, mas o cérebro nem sempre interpreta corretamente a origem exata do problema. É por isso que a dor pode aparecer em sítios que, à primeira vista, não têm nada a ver com o coração. Pode sentir um desconforto ou uma pressão no maxilar, muito parecido com uma dor de dentes persistente. Pode sentir uma dor no pescoço ou nas costas, especificamente entre as omoplatas, aquela dor incômoda que muitas vezes atribuímos a uma má noite de sono ou a uma corrente de ar. Pode também manifestar-se como uma dor ou um peso num ou em ambos os braços, geralmente o esquerdo, mas não exclusivamente. Ou até mesmo um desconforto na parte superior do abdômen,
que se confunde facilmente com um problema de estômago. O importante a reter é que não precisa de ser uma dor aguda e lancinante. Muitas vezes é descrita como uma pressão, um aperto, um formigueiro, ou simplesmente uma sensação estranha e persistente. O Sr. Joaquim, de 72 anos, passou 2 semanas a queixar-se de uma dor nas costas que não o deixava em paz. Ele fez massagens, pôs pomadas de aquecimento, mas nada resultava. Só foi ao hospital quando essa dor se juntou a uma sensação de falta de ar. Foi aí que descobriu que estava a ter um ataque cardíaco. O corpo dele esteve a avisá-lo durante 2 semanas, mas o sinal estava disfarçado de uma simples dor muscular. E isto leva-nos diretamente ao terceiro sinal, que muitas vezes anda de mãos dadas com os outros, a falta de ar. Falta. Mais uma vez, é crucial distinguir a falta de ar normal daquela que é um sinal de alarme. É normal ficar ofegante depois de subir uma ladeira íngreme em Alfama ou depois de correr para apanhar o autocarro. O que não é normal é sentir essa mesma falta de ar ao realizar atividades mínimas ou mesmo em repouso. É sentir que lhe falta o fôlego ao caminhar da sala para a cozinha, ao curvar-se para atar os sapatos, ou até mesmo enquanto está sentado no sofá a ver televisão. Pode sentir uma incapacidade de respirar fundo, como se os seus pulmões não se enchessem de ar por completo. Isto pode acontecer por 2 razões principais durante um problema cardíaco. Primeiro, se o coração não consegue bombear sangue oxigenado suficiente para o resto do corpo, os pulmões reagem tentando inspirar mais oxigênio, o que o faz sentir ofegante. Segundo, e mais grave, o coração enfraquecido pode levar a uma acumulação de líquido nos pulmões, uma condição chamada congestão pulmonar, que torna a respiração fisicamente difícil. É como tentar respirar através de uma esponja molhada. Este sintoma é particularmente importante e nunca deve ser ignorado, especialmente se surgir de repente e sem motivo aparente, ou se o obrigar a dormir com mais almofadas para conseguir respirar melhor durante a noite. Já vimos como o corpo nos pode enganar com cansaço e dores em sítios inesperados. Mas a lista de disfarces não fica por aqui, e o quarto sinal é um mestre do engano, especialmente nas mulheres. Falo de sintomas que parecem ser do sistema digestivo: indigestão, náuseas ou uma sensação de azia. Quantas vezes já sentimos aquela queimadura no peito depois de uma refeição mais pesada, talvez uns caracóis com bastante picante ou uma fatia de bolo mais gulosa, e pensamos, foi o que comi que me caiu mal. Pegamos num antiácido e esperamos que passe. No entanto, quando esta sensação de azia ou dor na boca do estômago surge sem relação com a comida, ou se é mais intensa do que o habitual, pode ser o seu coração a falar. A parte inferior do coração fica muito próxima do estômago e os nervos de ambas as áreas estão interligados. Por isso, a dor de um ataque cardíaco pode ser facilmente confundida com um problema gástrico. Pode sentir uma pressão imensa no abdômen, eructações, arrotos constantes que não aliviam o desconforto, ou até mesmo uma vontade súbita de vomitar. A grande diferença é que esta indigestão pode vir acompanhada de outros sinais, como suores frios, tonturas ou a tal falta de ar de que já falamos. A dona Helena, por exemplo, acordou à meio da noite com uma náusea terrível e uma dor no estômago que ela atribuiu à sopa de peixe que tinha comido ao jantar. Passou mais de 1 hora a tentar aliviar o sintoma com chá de camomila, até que o marido, preocupado com a sua palidez, a convenceu a ir às urgências. O diagnóstico foi um choque. Estava a ter um ataque cardíaco. Portanto, se sentir uma azia ou um desconforto gástrico que lhe pareça estranho, especialmente se não for um sofredor habitual destes males, ou se o sintoma for diferente e mais intenso, não hesite. É sempre melhor prevenir do que remediar.
Sentir o estômago às voltas é mau, mas sentir a cabeça andar à roda pode ser ainda mais assustador, o que nos leva ao nosso quinto sinal: tonturas ou sensação de desmaio. Este é outro sintoma que muitas vezes descartamos. Pensamos: levantei-me demasiado depressa, ou deve ser da tensão baixa. E de facto pode ser. Mas também pode ser um sinal de que o cérebro não está a receber oxigênio suficiente. Quando o coração não está a bombear sangue de forma eficaz, a pressão arterial pode cair subitamente. Esta queda faz com que o fluxo de sangue para o cérebro diminua, provocando essa sensação de cabeça oca, de instabilidade, ou a visão a ficar turva, como se estivesse prestes a desmaiar. Não é apenas uma tontura ligeira. É uma sensação que o obriga a sentar-se ou a agarrar-se a alguma coisa para não cair. Pode acontecer de repente, sem aviso, enquanto está calmamente a ler o jornal ou a tratar das suas lidas domésticas. Se esta sensação de tontura ou quase desmaio vier acompanhada de um desconforto no peito, falta de ar ou qualquer um dos outros sinais, é um alerta vermelho. O seu corpo está a dizer-lhe que o seu motor principal está a falhar e não consegue levar o combustível essencial, o sangue oxigenado, ao centro de comando, que é o seu cérebro. Ignorar isto é arriscar não só uma queda perigosa, mas também ignorar a causa de fundo que pode ser fatal. E quando o corpo sente que algo está muito, muito errado, por vezes reage de uma forma bastante primitiva e inconfundível. Este é o nosso sexto sinal: os suores frios. Não estou a falar de transpirar porque está um dia quente de verão ou porque esteve a fazer um esforço físico. Falo de ficar subitamente encharcado em suor, mas a sua pele estar fria e pegajosa ao toque. É um suor que aparece do nada, sem qualquer justificação. Pode estar sentado confortavelmente numa sala com ar-condicionado e, de repente, sentir o suor a escorrer-lhe pela testa e pelas costas. Este fenômeno é uma resposta do sistema nervoso autônomo a uma situação de estresse extremo, como um ataque cardíaco. O seu corpo entra em modo de luta ou fuga. O coração em sofrimento ativa este sistema de alarme, que, entre outras coisas, provoca esta sudação intensa e fria. É o mesmo tipo de suor que uma pessoa pode sentir num momento de grande pânico ou medo. Muitas vezes, as pessoas acordam à meio da noite com os lençóis e o pijama completamente molhados, mas sentem frio. Esta é uma combinação muito característica. Se encontrar a suar abundantemente sem razão, com a pele fria e úmida, e talvez a sentir-se um pouco tonto ou com náuseas, pare o que está a fazer. O seu corpo está a emitir um dos seus sinais de alarme mais claros. Não o confunda com os afrontamentos da menopausa ou com uma simples febre. É uma sensação diferente, mais alarmante e que merece atenção imediata. Até agora, falamos de sinais físicos que podemos sentir, como o cansaço, a dor, a falta de ar ou os suores. Mas o nosso sétimo e último sinal é diferente. É mais subtil, mais difícil de descrever, mas quem já o sentiu diz que é impossível de esquecer. É um sentimento, uma intuição poderosa que nunca, em momento algum, devemos ignorar. Falo de uma sensação de morte iminente ou de uma ansiedade avassaladora. Pode parecer estranho falar disto num contexto médico, mas é um sintoma real e documentado por inúmeros sobreviventes de ataques cardíacos. É uma onda de pânico e medo que o invade de repente, sem qualquer gatilho externo. Pode estar tranquilamente a ver o telejornal e, de um momento para o outro, ser tomado por uma certeza aterradora de que algo terrível está para acontecer, de que vai morrer. Não é uma preocupação normal ou um pensamento passageiro. É uma convicção profunda, visceral, que o deixa em pânico.
Muitas pessoas tentam racionalizar este sentimento pensando que estão a ter um ataque de ansiedade ou de pânico, especialmente se nunca tiveram um antes. Podem até sentir-se envergonhadas e não querer contar a ninguém o que estão a sentir, por medo de parecerem tolas. Mas este sentimento é uma reação química e neurológica ao estresse extremo que o corpo está a sofrer. As catecolaminas, as hormonas do estresse, inundam o sistema e o cérebro interpreta isso como um perigo mortal. O Sr. Alfredo, um reformado de 75 anos, descreveu-o como uma nuvem negra que desceu sobre mim. Eu simplesmente sabia, que se não fizesse nada, aquele era o meu último dia. Foi este sentimento, mais do que a ligeira pressão que sentia no peito, que o fez ligar para o 112. Se alguma vez sentir esta onda de pavor inexplicável, especialmente se estiver combinada com qualquer outro sintoma físico, por mais ligeiro que seja, por favor, leve-a a sério. É a sua intuição, o seu instinto mais básico de sobrevivência, a gritar por ajuda. Não o descarte como sendo coisa da sua cabeça. A sua cabeça e o seu coração estão mais ligados do que imagina. Então, como vimos, um ataque cardíaco silencioso pode usar muitos disfarces. Pode ser um cansaço extremo que o impede de desfrutar da vida, uma dor teimosa no maxilar que o faz pensar que precisa de ir ao dentista, uma súbita falta de ar ao fazer algo tão simples como calçar-se, uma azia que um antiácido não cura, tonturas que o fazem perder o equilíbrio, suores frios que o encharcam sem motivo, ou essa sensação terrível e inexplicável de que o fim está próximo. O objetivo de partilhar tudo isto não é assustá-lo. Pelo contrário, o objetivo é dar-lhe poder. O conhecimento é a nossa melhor ferramenta de defesa. Saber reconhecer estes sinais subtis pode significar a diferença entre a vida e a morte, entre uma recuperação completa e danos permanentes no coração. O seu corpo é o seu melhor amigo. Ele fala consigo todos os dias através de sensações e sintomas. A nossa tarefa, especialmente à medida que envelhecemos, é aprender a ouvir essa linguagem, a não descartar os seus sussurros como queixas sem importância. Lembre-se que cada um destes sinais, isoladamente, pode não ser nada de grave. Mas quando eles aparecem juntos, ou quando um deles é novo, persistente e inexplicável, a história muda. É aí que o seu corpo lhe está a pedir para agir. Não espere. Não pense, vou esperar para ver se passa. Em questões do coração, o tempo é músculo. Cada minuto que passa, mais músculo cardíaco pode ser danificado de forma irreversível. Gostaria muito de saber a sua opinião nos comentários. Já alguma vez sentiu algum destes sinais e ignorou-o, descobrindo mais tarde que era algo sério? Ou conhece a história de um amigo ou familiar que tenha passado por uma situação semelhante? Partilhar a sua experiência pode ser a luz de que outra pessoa precisa para tomar a decisão certa e procurar ajuda. A sua história pode, literalmente, salvar uma vida. Se achou este vídeo útil e acredita que esta informação pode ajudar outras pessoas que ama, por favor, deixe um gosto. Isso ajuda o nosso vídeo a chegar a mais gente. E se ainda não o fez, convido-o a subscrever o nosso canal e a carregar no sininho das notificações. Desta forma, não perderá os nossos próximos vídeos, que são sempre feitos a pensar em si, na sua saúde e no seu bem-estar. Lembre-se, cuidar de si não é egoísmo. É a maior prova de amor que pode dar a si mesmo e à sua família. A vida depois dos 60, 70 ou 80 anos pode e deve ser uma fase maravilhosa, cheia de alegria, experiências e saúde. Vamos vivê-la em pleno. Um grande abraço e até o próximo vídeo.